Olá, pessoal. Então, estou aqui, para quem não me conhece ainda, eu sou a Rosângela, do portal Rosa Mística. Vim falar um pouquinho da minha história, da minha mediunidade, né? De como foi trabalhado isso em mim, desde quando. Então, vai ser uma conversa bem legal com vocês. E depois desse vídeo, vocês podem fazer perguntas. E outra coisa, quero que vocês curtam, quero que vocês compartilhem e comentem esse vídeo. Tá? Eu sou a Rosângela, do portal Rosa Mística. Sou mãe, sou avó, serei em breve bisavó. Então, é uma jornada longa dentro da mediunidade, há mais de 42 anos que começou fortemente a desenvolver na minha vida. Os sintomas, seria assim dito, né, por alguns, da mediunidade. Então, comecei a ver, ouvir, sentir e incorporar tudo ao mesmo tempo. Venho de uma crença evangélica, nascida, né, dentro de um contexto totalmente diferenciado do que seria o espiritualismo, que é hoje o que eu professo, e foi muito difícil. Tive o apoio e, graças à espiritualidade, o auxílio de meu pai, mesmo sendo evangélico, que me direcionou, me encaminhou, me deu esse suporte e entendeu que aquilo que a igreja dizia para mim, que era uma missão que eu tinha e que eu não aceitava, porque não aceitava a própria crença que meus pais professavam. Então, eu resolvi que eu não seria nem de uma coisa nem da outra, né? Porque eu não conhecia espiritismo, não conhecia espiritualismo, nem sabia o que era isso. Desde tenra idade, já na idade infantil, eu já via os espíritos, eu já via situações, né? Chamava a mãe, porque eu tinha medo, e ela dizia que eu era boba, que não tinha nada ali. Então, foi uma longa história que eu digo para vocês que começou aos 6 anos de idade. Mas com essa fase da criança, da infância, a gente vai aprendendo a lidar com isso e não se importa muito, né? Quando chegou ali os 17 para 18 anos, sim, aí foi difícil, foi pegado, porque eu comecei a ouvir os espíritos, eu comecei a sentir a presença deles, não entendia, eles pediam que eles queriam escrever, né? Eu não conseguia, entendeu? Porque quando isso eu não sabia o que fazer, o que escrever, eles mandavam que eu pegasse caneta, e ali começou, eu comecei a receber mensagens, já nessa época, para familiares. Mas era muito difícil, porque uma que eles não aceitavam aquilo que estava escrito ali, e não era coisas boas, era difícil. Então, desde muito cedo, eu tive que aprender a lidar com as situações energéticas, espirituais, nos ambientes em que eu frequentava. É onde eu ia, as pessoas que eu me aproximava, aonde eu chegava num local onde tinha uma pessoa com algum tipo de energia, eu perdi os sentidos, literalmente, eu caía aos pés daquelas pessoas, não importava onde fosse o local. Era levado para o hospital, era lá, era tudo. Os médicos vinham para me socorrer, eu não tinha nada. Tudo era normal, mas eu não me movia, eu não conseguia abrir os olhos. Então, foi uma fase muito complicada. Esse vídeo, além de eu estar trazendo a minha história, é um alerta para pessoas, né, para adolescentes, para pais e mães de adolescentes que começam numa idade, os sintomas da mediunidade e não sabem o que fazer. E é tormentoso. No meu caso, era muito difícil, porque eu fui mãe jovem, conviver com filhos pequenos e em qualquer lugar chegar, desmaiar. Meu pai me levava na igreja. Aí na igreja eu incorporava. Aquela história dos pastores, ela está endemoniada. E eu não aceitava essa história, como nunca aceitei a partir dos 14 anos, que começou muito fortemente, né? Mas as incorporações começaram depois dos 17 para 18 anos. Então foi uma longa trajetória até chegar aonde eu cheguei, com muito custo, muita dificuldade. Meu pai observando que o que eles faziam comigo dentro das igrejas, né, de me machucarem, de querer tirar o chamado demônio do meu corpo, que eu literalmente incorporava,
e eu nem sabia como que era aquele processo e por que era o que era aquilo. Eu vivia revoltada, entrava em depressão por não aceitar que aquilo que eles diziam era verdade. Eu não aceitava, porque na minha concepção, eu sou uma pessoa boa, eu nunca fiz mal a ninguém, por que o demônio tem que chegar em mim? Questionava os pastores, eles não tinham resposta para a minha mediunidade. Né? Quando eu ouvia os espíritos, quando eu premonizava, quando em desdobramento astral eu via o que ia acontecer com minha família, com pessoas conhecidas, com coisas que iriam acontecer comigo, era tormentoso essa situação na minha vida durante muitas décadas, até chegar um ponto que perto dos 28 anos, meu marido me levou para um local chamado apometria. E foi lá, né? Nesse meio tempo, meu pai já tinha me libertado, porque quando me convidava para ir a algum local, eu ia forçosamente obrigada, porque eu não aceitava. Até o dia que meu pai me vê sofrer da forma que ele me via, ele disse: minha filha, Deus é um só em todos os lugares. Né? Saiba o teu caminho, escolha o teu caminho, só saiba aonde você vai colocar os teus pés. Ali virou a chave, gente. Virou a chave. Às vezes precisam, né, familiares trazer isso para aqueles que estão ali observando, que estão com esses sintomas que eu estou citando para vocês, e não sabem o que fazer. Às vezes um apoio, uma palavra, é o suficiente para conduzir uma pessoa para o melhor caminho. Foi o meu caso. Meu pai me conduziu a buscar um direcionamento. Então começou a eu aceitar ir para essa casa chamada apometria. E lá foi muito complicado também, porque eu não conseguia me segurar na assistência. Quando eu tentava levantar, eu caía. Eu ouvia os espíritos sentados do meu lado, conversando comigo, e eu não acreditava, duvidava, até o ponto que a dirigente desse local começou a usar a minha mediunidade para trabalhos apométricos em desdobramento astral. Então, eu perdia total, eu não tinha noção nem consciência, e eu só voltava horas depois, trazida, né, com os pulsos energéticos, à realidade quando terminava o trabalho. Fiquei 3 anos e meio para quase 4 anos nesse local, quando eu fui chamada para assumir este compromisso que há anos já fazia, que a igreja dizia, eu não aceitava, por um cacique, né, um espírito de um cacique inca, do povo inca. Me chamou e me deu as orientações e disse que a pessoa que estava dirigindo aquele local não poderia mais ficar na minha cidade. O que ela precisaria voltar para a cidade de origem dela. E eu teria que assumir o lugar dela e dar sequência no trabalho espiritual na minha cidade. Agora vocês imaginam, eu estava ali com meus 31 para 32 anos, com bastante ainda insegurança, né? Que a gente tem essas inseguranças. Digo, como que eu vou dar sequência para um trabalho dessa envergadura? E para mim aquilo entrou por um ouvido e saiu por outro. A apometria, com ela na minha cidade, encerrou-se e eu fiquei perdida. Eu comecei a buscar o kardecismo, que já era orientação dela, eu fazia estudo, né? Sempre fui muito curiosa. Fui buscar o kardecismo, eu não fui aceita no kardecismo. Tá? Aí fui levada a um outro centro que, segundo, era espiritualista. Passou-se uns meses de trabalho nesse local, fui chamada pela dirigente querendo saber quais as entidades com quem eu trabalhava. Uma coisa e uma orientação para quem está seguindo esse caminho. Não queira saber, não precisa você saber no momento, não tem essa curiosidade. Te doe, te entregue, deixe que a espiritualidade venha fazendo o trabalho na tua vida e que ele se manifeste no momento certo. E eu disse para ela, eu não sei. Eu nunca quis fazer questão quem era. E ela disse para mim, pois é, viram com você o povo cigano. Uma falange de povo cigano. E aqui nós não aceitamos ciganos. Gente, eu fiquei assim, olhei para a pessoa, dei um sorriso e disse para ela assim, eu não escolho com quem eu trabalho. Porque aí eu já tinha conhecimento, né, gente? Então ela disse, eu vou te dar 20 dias de recesso. Eu disse, não, você não precisa nem dar um dia, estou saindo daqui e não volto mais.
E neste meio tempo surge, né, bem antes disso, gente, que eu estou resumindo essa história para vocês, tá? Resumindo, porque se eu for contar, eu faço 3 livros. Então, resumindo essa história, nesse meio tempo já tinha se apresentado na minha vida o cigano Alan, né? Alan Renan Godin. Ele já fazia um ano que eu me comunicava com ele através da mediunidade de uma amiga em comum, né? Que vinha sempre na minha casa. Ele trabalhava com esta amiga. Ele vai contar a história para vocês, que não é o móvel desse vídeo. Então, através dele, e ele me dizia a mesma coisa que a igreja dizia: cigana, tu tem uma missão, cigana, tu precisa abrir uma tenda, cigana, tu precisa... E eu dizia para ele: eu não quero, eu não sei fazer, eu não sei como fazer, né? Porque eu perambulei muito tempo até realmente eu chegar a aceitar a proposta dele. Por quê? Até então eu já tinha comunicações com meu mentor espiritual, que é o Dante, que se manifestou na minha mediunidade somente para escrever poemas e trazer mensagens e me orientar na trajetória que eu teria que vivenciar dentro da mediunidade. Ele deixava tudo escrito, o que iria acontecer, como que eu tinha que me fortalecer. Então, ele foi me amparando durante todo esse período em que eu fiquei longe, perdida, né? De me encontrar e ser aceita num centro. Eu não aceitava esses outros centros que tem por aí, não porque são ruins, não. É porque eu também não tinha conhecimento, então eu não aceitava. Eu não sabia que funcionava, porque a religião deturpa muito, né? Demoniza muitas coisas. E aquilo ainda estava impregnado em mim. Eu ainda vivia, estava fora da religião, não aceitava a religião evangélica, mas ainda tinha aqueles conceitos pregados pela religião. Que, graças a isso, o meu pai foi suavizando comigo, né? Quando ele sempre dizia: Deus é isso, Deus é uma fagulha de luz, Deus está em toda parte. Mas, mesmo assim, tem coisas que fixam na nossa mente. E eu fiquei todos esses anos perdida dentro da espiritualidade, aguardando o momento, e o cigano sempre me pedindo oportunidade. Então, quando eu contava com 42 anos, ele disse para mim: tu não queres, mas tu não está mais lá naquela outra tenda, nem você, nem o cigano, que era o meu companheiro. O povo vai bater na porta aqui da tua tenda. E o que você vai fazer? Isso eu estou resumindo, gente, tudo, histórias longas aí da minha vida. E chegou esse dia. Quando se tem uma missão, a gente pode fugir o tempo que for preciso. Mas quando a gente começa a criar uma consciência de que nós precisamos aceitar aquilo que nós nos comprometemos, que daí eu fui entender por quê, porque eu me revoltava, eu era muito jovem, né? Eu tinha filhos pequenos, eu tinha toda aquela história, mas eu sabia que eu deixava meus filhos pequenos, eu tinha gêmeos, 3 aninhos de idade, sempre com a companhia de alguém, para ir fazer o trabalho, quase 4 anos da apometria, das 7 da noite a 1h da manhã, 3 vezes na semana. Essa foi a prova que digamos, eles me deram, para ver se eu, com certeza, conseguiria vencer, se eu conseguiria honrar, né? Porque o que ocorre com o médium que tem muita mediunidade, muitas vezes ele foge do compromisso, pelas facilidades, porque ele não quer a dificuldade, ele não quer enfrentar aquele compromisso que tem que ter, porque quando você assume a mediunidade, ela é compromisso, é responsabilidade em todas as áreas da tua vida, é como um trabalho remunerado. E você tem que cumprir, você tem que fazer, você precisa, né, agir em prol dos benefícios do outro. E durante esses anos que eu fiquei, digo para vocês, meio que perdido, o Dante sempre me dando suporte. E algumas vezes da semana, à noite, ele aparecia para mim, ele conversava comigo e ele me deixava coisas escritas. Quando ele via muito meu sofrimento, ele dizia que eu tivesse calma, que eu iria, né, cumprir essa missão. Ele disse, durante todo o tempo, os compromissos que eu teria, tudo que eu iria sofrer para enfrentar, que eu tinha que ser forte,
porque eu seria traída, eu seria julgada, eu seria apunhalada pelas costas pelas pessoas que eu mais queria bem. Ele foi me orientando, isso era no ano de 96 já, né? Eu comecei os lidas mediúnicas em 90, né? Que eu aceitei trabalhar. E fui por tempo e deu tudo isso que eu conto aqui nesse vídeo para vocês. Então ele foi me dando suporte e ele disse palavras para mim que eu nunca mais esqueci. Faça sempre pelos outros, porque enquanto tu estiveres fazendo pelos outros, nós estaremos fazendo por você. E mesmo que você esteja com o coração sangrando pela ingratidão dos teus, faça como o Mestre Jesus, que deu sua vida e seu sangue e perdoou os seus algozes. Então são palavras que eu trago até hoje na minha memória. Quando eu penso que vai ser difícil, né, as coisas, porque lidar com a espiritualidade não é para fraco. Não é para fraco. Lidar com a espiritualidade não é para fraco. É para forte. É para guerreiro. E aquele que não segura firme nas mãos dos seus mentores espirituais cai. Então eu sei disso e eu estou dizendo para vocês que o momento que chegar na vida de vocês terem que tomar uma decisão entre a espiritualidade e a vida do dia a dia, comece escolhendo pela espiritualidade. Porque da espiritualidade é que vai te dar o suporte para enfrentar a vida do dia a dia. Então não esqueçam disso. Eu estou trazendo parte da minha história. Em cada gravação eu vou vir trazer mais coisas para vocês, porque tem muito conteúdo, tem muita matéria para mim trazer para vocês, muito conhecimento, muitas coisas pelo que eu passei ao longo desses mais de 45 anos. De todos os processos que eu vivenciei, de todas as coisas que eu passei com a mediunidade torturada. E a falta de aceitação é o que mais prejudica o ser humano na vida, na saúde física, na saúde emocional, na saúde psicológica. E as pessoas ainda não conseguem entender porque são muito poucos que trazem esse conhecimento. Hoje está um pouco mais difundido, de fazer você entender os processos que ocorrem na tua vida e você conseguir conciliar isso com o teu dia a dia. E tem que ter sempre alguém para orientar, para trazer, para apoiar. Então, nesse instante de todo esse meu processo, no ano de 2005, eu abri o Templo de Luz sob a orientação do cigano Alan. Ele me deu todo o suporte junto com os outros, porque uma coisa eu digo para vocês, falando um pouquinho dele, porque ele não vai falar, quando ele se apresentou, né, na mediunidade dessa minha amiga, ele sempre, desde a primeira vez que ele me viu, ele disse que eu tinha essa missão. E eu sempre dizendo, negando, sempre negando. Até que ele me convenceu, porque por tudo que eu já tinha passado, porque vocês sabem que a espiritualidade sabe da vida da gente, de todas as vidas que tivemos, e a gente não sabe. E ele disse que seria o melhor caminho, que tinha muitos espíritos, era o que ele falava para mim, cigana, me dê essa oportunidade. Chegou ao ponto que hoje assim eu peço perdão para ele, porque ele praticamente implorou, porque ele disse, meu clã precisa evoluir, tem muitos espíritos que precisam evoluir, e nós não temos oportunidade em muitos locais. E isso talvez ele comente alguma coisa um dia que ele fizer alguma entrevista, alguma coisa. Ele falava que ele não era aceito, nem sequer no kardecismo, nem nos amém, aleluia, como ele chama os crentes. Por quê? Quando se vê a configuração de um povo, de um cigano, de algo espiritual, normalmente vem quem? Ah, o espírito de luz que está vestidinho de branco, que está vestidinho de médico. É assim, né? E o que ocorre? Não é assim. Eu aprendi, né? Diante de todo aquilo que eles vieram se apresentando para mim, eu aprendi que não é assim. Eles se apresentam da forma que eles são. Eles querem ser eles, e muitas vezes tem que fazer uma modificação
ectoplasmática, para se apresentarem lá de avental branco, que está vindo pela linha do Oriente, que está vindo isso, que está vindo aquilo, e serem trabalhadores da luz que queriam se apresentar como eles eram em vida, vestido da forma que eles eram em vida. E o Alan dizia que ele não podia se apresentar como cigano nesses locais. O kardecismo, ele era o obsessor. No Zamé Aleluia, ele era o demônio. E isso ele começou a passar para mim, e aquilo foi me tocando dentro de mim, foi me tocando, né? Ele dizia, eu preciso evoluir, o meu clã precisa evoluir, tem muitos espíritos que estão comigo, mas eu preciso ter um local para fazer a caridade. Então, gente, isso aí foi o que me levou, que me fez, diante de tantas coisas que eu vivenciei ao longo dos anos anteriores, a aceitar. Porque era arrogância, Rosângela, prepotência, não, era o quê? Era justamente o contrário disso, para as pessoas não quererem me ver como esta pessoa, né? Quer ser melhor, abrir um centro. Agora é isso, agora é... Então, eu me julgava pelaquilo que os outros pudessem dizer de mim. Então, eu me importava mais com o julgamento dos outros diante da espiritualidade, não em relação a mim, Rosângela, porque a mim, Rosângela, nunca me importei com o que dissesse, o que pensasse, eu nunca me importei com nada referente à minha pessoa, mas eu me importava referente àquilo que eu estivesse fazendo e como que eu iria fazer isso. E ele sempre dizendo, eu vou te ensinar, só aceite. Hoje eu estou aqui diante de vocês e pensando, imaginando ele diante de mim dizendo, só aceita, cigana, só aceita para te cumprir essa missão, porque você vai ajudar através da tua mediunidade muito povo, muito cigano, muita cigana e muito carinho, que é o que ele chama as crianças. Então, gente, parte da minha história se resume em assumir hoje esse local que eu já estou há 20 anos, esse mês agora, completa, início de dezembro, completa 20 anos de abertura do templo espiritualista, né, chamado por ele de Templo de Luz. E jamais, em nenhum momento da minha vida, depois que esse local foi aberto, eu cogitei em desistir. Eu me tornei mais forte. Não é fácil assumir a mediunidade para quem está nesse caminho, né? Mas você tem que se apegar e se despojar e fazer, às vezes, algumas renúncias, que é a parte mais difícil do ser humano, porque ele quer tudo, mas ele não quer renunciar a nada. E diante da mediunidade tem algumas coisas que precisam, sim, ser renunciadas. Fazer escolhas, precisa, porque tu tem que estar com a tua mente tranquila, calma, e as provas vêm, os testes vêm, os ataques vêm para todos que realmente querem trabalhar em nome da luz. Não vem ataque para aqueles que eu digo que aceitam melhor as comodidades, que vivem em cima do poder financeiro da figura do outro, de querer tirar dinheiro do outro, e isso foi uma proibição do cigano dentro do Templo de Luz. É ajuda comunitária. Não vai haver cobranças, não vou fazer um trabalho e vou dizer lá para aquele que está precisando se libertar, não tem o ouro, como ele dizia, e haver uma cobrança. Com a antiga médium dele, infelizmente, era assim, né? Ela não fazia nada que não fosse baseado em cima de poder financeiro. E ele não aceitava de jeito nenhum. Então, gente, eu acredito que eu trouxe um pouquinho da minha história, né? Vou trazer mais. Vocês podem deixar o comentário nesse vídeo, podem pedir, fazer algum pedido de qualquer coisa que vocês tenham dúvida e queiram que eu traga. Eu vou trazer dentro do meu conhecimento, né? Para que possa fazer mais consciências alertas, expandir mais consciência de vocês, que hoje está a criança, o adolescente, o pré-adolescente, muito precoce diante da mediunidade, e nós precisamos apoiar, amparar, orientar e direcionar para não serem presas fáceis de certos locais que usam da mediunidade desde a criança até o adulto, explorando
as energias desses seres e destruindo, às vezes, com muitas vidas, desviando do propósito da alma deles. Então, nós não podemos, nós temos que estarmos alertas. Um beijão para vocês e até um próximo vídeo, que possamos aí estar cada vez mais preparados para enfrentar essa transição planetária que está aí ao auge e com todas as mudanças em plenitude, em direção à luz. Beijos de luz para vocês, até um próximo vídeo.